Capítulo 2633 Pedidos estranhamente específicos. Parte 1. A configuração e a presença dos guardas ainda faziam o grupo de Aleja se sentir sobrecarregado e em menor número, mas pelo menos agora eles podiam olhar seus anfitriões nos olhos. A Aleja falou primeiro, apresentando os fatos da praga de Gera e explicando suas consequências em detalhes sem deixar nada de fora. Então foi a vez de Faluel, oferecendo aos elfos um papel na subjugação das marés monstruosas e na destruição das cidades perdidas. Rael não disse nada o tempo todo e Lip também. Eles se encararam, tentando entender seus respectivos finais de jogo e o quanto a outra parte estava dizendo que era verdade. O local do ritual, a alguns quilômetros de distância, ao mesmo tempo. Solo saiu do círculo mágico sentindo-se feliz, mas exausta. Seu corpo estava drenado de energia devido ao estresse mental e ela precisava urgentemente de descanso. Como foi? Perguntou Nalrond. Vou mostrar o que vi, mas só para que você possa começar a decifrar por conta própria. Ela respondeu. Não adianta discutir sem os outros. Vamos esperar o retorno deles para evitar nos repetir. Certo? Todos assentiram em resposta e então Solos compartilhou sua experiência com os outros com um elo mental, cortando o Morok da última parte em que ela conheceu seus pais. Vastor ela poderia mostrar, já que o tirano não tinha ideia de quem era o mestre e não conseguia associar o professor redondo a nada comprometedor. Kila e Fria quase choraram algumas lágrimas quando testemunharam o encontro de Solos com Trein e Menadion, mas tiveram que se conter para não alertar o tirano. Droga, parece que você e Li poderam tudo. Morok disse enquanto olhava para o perturbado rezar. A propósito, quem é o gordo? Você não conhece o professor Vastor. Nalrond também não sabia sobre o mestre, mas ele já havia encontrado o professor muitas vezes quando visitou a casa de Zinnia Olip no passado. Quem? Meu mentor na academia. Kila rosnou. O homem que me ensinou tudo o que sei sobre escultura corporal. Eu te contei sobre o professor Vastor muitas vezes. Eu até te mostrei hologramas do nosso trabalho juntos. Se eu esqueci dele, significa que foi chato. Quer dizer, significa que eu não o considerei competitivo. Espera, não, quero dizer, Lit e Nalrond poderam tudo. Estou certo. Tanto faz. Kila tentou e falhou em não revirar os olhos. E agora? Ou esperamos ou qualquer um de vocês pode ter sua vez. A reunião ainda está em andamento e os elfos estão distraídos. Solos deu de ombros, sem saber o quão certa ela estava. Você poderia pedir dicas sobre seu núcleo violeta e o que Faluel precisa para se tornar um dragão de 7 cabeças, Fria. Eu estava limitado a 3 perguntas, então não pude descobrir mais do que mostrei a vocês. Sei que supostamente tenho uma relação privilegiada com Mogar e o fato de ela ter me permitido conversar com meus pais confirma isso, mas as respostas que ela mostra não devem mudar. Além disso, minha mana e estamina estão bons. O problema é que estou emocionalmente esgotada e isso é algo que a revigoração não pode me ajudar. Se você quer que eu volte para lá, temos que esperar e não sei quanto tempo nos resta. Você tem razão. Fria verificou o amuleto de comunicação enquanto batia nos lábios com o dedo indicador. Havia uma mensagem que Faluel lhe enviara depois de se mudar para o local neutro, assegurando-lhe que estava tudo bem. Isso e o fato de que as runas de seus amigos ainda estavam disponíveis a tranquilizaram. Fria suspirou aliviada, mostrando a mensagem aos outros. Enquanto Solos descansa, eu vou arriscar com Mogar. Vamos trabalhar. Os círculos mágicos que eles prepararam já estavam gastos e precisavam ser recarregados. Sendo matrizes, qualquer um poderia configurar as runas para conjurar as 6 energias elementais. O único passo que somente o suplicante poderia dar era pingar seu sangue para transformar o influxo elemental em uma extensão de sua própria magia espiritual. Com a ajuda dos outros, Fria havia terminado de se preparar para o segundo contato quando Lit estava fazendo a oferta do conselho ao parlamento. Droga, ainda sem mais notícias. Seu amuleto era o mesmo, sem notícias boas ou ruins para oferecer. Eu vou entrar.
Me sacuda se algo acontecer. Eu não dou a mínima para obter respostas ao custo da vida do meu mentor e do meu melhor amigo. Obrigado por suas palavras gentis. Morok disse com um sorriso irônico. Tenho certeza de que o mestre Ajatar irá apreciá-las. Eu gosto do lagarto, mas não o conheço o suficiente para me importar. Processe-me. Fria fechou os olhos e cortou qualquer ruído externo, começando com o tirano. Sua viagem para o espaço mental foi tão rápida quanto a de Solus, mas muito mais confusa. Fria nunca tinha estado lá e o vazio branco se estendendo infinitamente em todas as direções era perturbador. Não havia barulho, o que tornava o som de sua própria respiração ensurdecedor, e nenhuma cor, fazendo sua própria sombra parecer uma mancha de tinta manchando o solo imaculado. Fria olhou para si mesma e descobriu que ainda estava usando suas roupas, mas seu equipamento havia sumido. Está tudo bem. Ela tentou pensar, mas se manifestou em voz alta como se ela tivesse falado. Eu me corrijo, não está tudo bem. É assustador pra caramba. Pior ainda, não há vestígios de Mogar. Se eu sou tão insignificante que ela me dê um bolo, juro pelos deuses que vou chorar. Nada disso. Disse uma voz máscula de suas costas, fazendo-a emitir um grito agudo de surpresa. Eu estava apenas esperando você se acostumar com meu lugar antes de me mostrar. Eu não queria dividir seu foco e prolongar esta reunião por mais do que o necessário. Fria se virou, encontrando-se de frente para seu pai, Orion. Ou melhor, alguém parecido com ele, já que ele tinha cabelos castanhos escuros e olhos castanhos em vez dos cabelos e olhos de 7 cores da aparição na frente dela. Todo o resto, desde suas roupas até seu comportamento, era idêntico ao original. Ele estava usando seu uniforme de marca registrada da Cavaleiro da Guarda e parecia meio adormecido e meio feliz em vê-la, assim como quando se encontravam todas as manhãs para o café da manhã. Pai? Ela sabia que era impossível, mas cada fibra do seu ser estava feliz demais em ver a figura reconfortante de Orion para se importar. A mera presença dele era o suficiente para fazê-la se sentir segura, apesar da estranheza do mundo branco ao seu redor. Não, mas esse Orion deve ser um homem extraordinário se você o escolheu como minha aparência em vez de você e seu namorado. Mogar respondeu. Agora que terminamos as apresentações, você está pronta para me fazer suas perguntas? Na verdade, não. Fria suspirou aliviada interiormente, claro, era alto de qualquer forma. Preciso de 1 minuto para me acostumar com as regras deste lugar. Estou feliz por não ser tão egocêntrica a ponto de ver Mogar como eu mesma, mas o que realmente me assustou foi a ideia de que eles poderiam assumir a aparência de Plória. Não acho que eu conseguiria assumir isso. Ela conseguiu pensar concentrando-se nas palavras em vez de seu som. Capítulo 2634 Pedidos estranhamente específicos, parte 2. Legal. Mogar respondeu, seu tom levemente irritado. Seu amigo não lhe disse que, como o nome diz, o espaço mental está todo na sua cabeça? Pensar e falar são a mesma coisa. Desculpe. Quer dizer, ela fez, eu só esqueci. Isso é tão estranho. Fria corou de vergonha, não por seu erro, mas pela ideia de que a privacidade de sua cabeça havia sido invadida sem que ela percebesse. Não pense em coisas embaraçosas. Não pense em coisas embaraçosas. O que, claro, funcionou ao contrário. Não fique tão tensa, criança. Não há nada que você tenha feito ou pensado que eu não tenha visto mais vezes do que posso contar. Mogar Orion riu, mas a ideia de que seu pai tinha acabado de testemunhar essa parte de sua vida fez Fria desejar desaparecer. Ok, vamos colocar dessa forma. Se você um dia se tornar um Harbinger, isso se tornará sua vida cotidiana. Essas palavras a acalmaram imediatamente e a congelaram de terror. Realmente? Sério. É por isso que pessoas como Solus e Morok têm tanta facilidade aqui. Mogar assentiu. A herdeira de Minadion está acostumada a compartilhar sua mente enquanto a tirano mal tem alguma. Eles não lutaram contra o fluxo como você está fazendo, eles se renderam a ele e nadaram para atravessar. Ok. Agora com sua permissão, vou tentar mudar esse lugar. Fria disse.
Preciso aprender a lutar se quiser sobreviver encontrando suas respostas. Uma escolha sábia, criança. Prossiga. Sua lâmina gnomônica apareceu entre as mãos de Mogar Orion, a ponta empurrando o chão enquanto ele a usava como uma bengala. Fria se sentia exatamente como quando treinava sob o olhar do pai, com a mente tranquila e o corpo relaxado, ambos livres da vergonha anterior e capazes de se concentrar na tarefa em questão. Levou um tempo para ela conjurar seu equipamento e um pouco mais para conjurar magias como no mundo real. Ela continuou praticando até conseguir reproduzir a versão espírito de sua magia governante dimensional. Seu tempo está acabando, criança. Mogar apontou para os círculos mágicos no mundo exterior que tinha perdido um pouco menos da metade de seu poder. Em um tempo, você começará a enfraquecer e tudo o que você fez será em vão. Droga! Fria amaldiçoou sua falta de talento em comparação a Solos e Morok. Ok, tudo bem. Eu quero saber como alcançar o Violeta eu mesma. Como Faluel, a Hidra, pode evoluir para uma besta divina, e como Nalrond, o Rezar, pode fundir suas forças vitais. Pedidos estranhamente específicos. Mogar riu enquanto conjurava 3 esferas de energia. Sem ofensa, mas esses são os únicos com quem me importo. O resto das hidras e lobisomens não é da minha conta. Fria lançou a explosão azul de guarda total e os brilhos dourados da régua dimensional, dando um passo à frente sem perder mais um segundo. A minha foi apenas uma observação, não uma crítica. Mogar Orion admirou a rapidez com que Fria reagiu aos ataques combinados do Rezar e do humano, desviando-os com facilidade. No espaço mental não havia consumo de mana, apenas força de vontade. Isso significava que Fria podia usar todo o escopo de seus poderes enquanto seu foco se mantivesse. Ela tentou agarrá-los piscando atrás deles, mas eles eram muito rápidos. Então ela os afastou, mas as duas luzes sempre se encontravam uma fração de segundo depois. Cada ferida que ela infligia a eles curava em um momento. A carne era apenas uma ilusão, eles eram feitos de pensamentos puros que não precisavam de nutrientes para se recuperar. Ok, isso é perda de tempo. Fria suspirou. Ainda assim, é bom saber que estou vendo a mesma coisa que Solos. Uma terceira viagem seria inútil. Ela deu uma última boa olhada na resposta, notando como ambos os corpos sangravam sem parar, abrindo novas feridas assim que as antigas cicatrizavam. A única vez em que eles pararam de lutar foi quando ela os feriu. Masoquismo é a resposta. Fria se virou para uma das esferas desconhecidas, feliz em notar que havia apenas uma, o que significava um único oponente. Ela restaurou seus feitiços com força total e então se aproximou primeiro da esfera colorida do arco-íris. 7 magias, juntamente com muitas explosões de chamas de origem, inundaram a área ao redor dela, forçando Fria a usar a guarda total para localizar os espaços vazios que se formavam conforme a formação avançava e a governante dimensional a piscar ali e trocar de lugar quando ela errava o tempo. A resposta de Faluel tentou dominar o governante dimensional, mas entre seu foco já estar disperso pela saraivada de ataques e Fria contra-atacando com os seus próprios, o dragão de 7 cabeças falhou. Certo, lutar está fora de questão aqui. Fria recuou o suficiente para impedir o ataque, mas não tanto a ponto de a resposta voltar a ser uma esfera. Os olhos de dragão já tinham decifrado e imitado o governante dimensional que agora envolvia Faluel também. Fria não tinha desejo algum de descobrir o que acontecia quando 2 desses feitiços se encontravam. Depois de alguns segundos, as formas do dragão se elevaram para a forma humana de Faluel. Havia uma luz irradiando debaixo de sua pele e olhos que lembrou Fria dos elfos. Todo o resto, no entanto, era o mesmo. Até sua aura ainda era de um violeta brilhante. Então há uma maneira que não envolve o núcleo branco. Fria ponderou. A questão é como. Ela se aproximou, esperando que a resposta se mudasse primeiro em uma hidra e depois no dragão de 7 cabeças, dando a ela um vislumbre de seu segredo. No entanto, no momento em que Fria viu que estava indo direto para o dragão, Fria piscou para longe.
Ela se certificou de que as outras duas esferas de energia estavam inativas antes de se aproximar da última. A dela. Por favor, seja algo estúpido. Você é eu e eu odeio enigmas. Sua prece foi aparentemente atendida, mas ela achou a visão não menos confusa do que as outras. A figura na frente de Fria era idêntica a ela, exceto por duas diferenças. A primeira era o núcleo violeta profundo óbvio e sua aura. A segunda era mais perturbadora. O cabelo dela era muito mais longo do que o original e cada mecha elemental tinha sido torcida e atada para se assemelhar a uma cobra. Elas tinham bocas, olhos e presas, chicoteando o ar como seres vivos e tentando morder o inimigo. Isso significa que preciso me tornar um precursor para alcançar o violeta. Cada cobra funcionava como uma cabeça extra, com seu próprio fluxo de mana e magias prontas. Isso seria ainda mais patético do que você já é, princesa. A outra Fria disse, sua voz exalando veneno, assim como as presas das cobras. Como é? Fria ficou pasma. As conversas deveriam apenas cuspir respostas, não fazer ameaças. O caso de Solos era único porque sua resposta não envolvia ela, mas seus pais há muito perdidos e as memórias que os compunham. Eu disse algo errado. A resposta riu dela. Durante toda a sua vida você pavimentou a estrada para o seu sucesso se aproveitando dos outros. Primeiro, Litkila na academia. Sem eles, você nunca teria se formado. Então os Etnas, compensando a bagunça que a mamãe querida fez. Depois disso, foi a vez de Lit novamente, forçando sua entrada em seus aprendizados como a rainha do drama que você é. E agora é com Faluel puxando você para cima. Continua no próximo vídeo.